Gente, agora a gente vai começar a calorimetria parte 3, beleza? Vambora. Galera, vamos lá. Princípio geral da troca de calor. Tranquilo? Vamos começar aqui. Olha o desenho, primeiro de tudo. Você tem dois corpos. Eles estão a temperaturas diferentes, tanto é que o corpo A está cedendo calor para o corpo B. Então quem é que tem a temperatura maior? É o corpo A, né? Ele está cedendo calor. Eles estão dentro do isopor. O isopor é um dispositivo de armazenamento que a gente conhece muito lá no carnaval ou quando a gente vai à praia, que os vendedores eles botam as bebidas, os sanduíches lá para conservar a temperatura do alimento, não é isso? Então, entre outras palavras, de um jeito mais científico, ele fala que ele mantém a temperatura, ele mantém a temperatura do alimento. Beleza? A gente fala que é um dispositivo adiabático, porque não faz ele trocar calor com o meio quê? Com o meio externo. Ele só troca calor aqui dentro. Beleza? É um dispositivo adiabático. Beleza? O sistema ao lado é termicamente isolado. Sistema diabático. Não troca calor com o meio externo. Beleza? Ou seja, não troca calor com o meio externo. É isso. Tranquilo? Todo calor recebido por B vem de A. Então todo calor que B recebe vem aqui de A. Não vem de mais ninguém. Porque o recipiente é diabático. Beleza? Assim, o calor que B recebe é o calor o quê? Positivo. Que B é maior que zero. É o calor que B recebe. Beleza? O calor que A cede, o calor que A perde para B é negativo, não é isso? O calor é negativo. Que A menor que zero. Então vamos lá. QB tem que ser igual a menos que A, não é isso? O calor que B ganha tem que ser igual ao calor que A perde. Beleza? Em outras palavras, gente, se eu somar o que B ganha com o que A perde, tem que me dar o quê? Zero. Beleza? Calor recebido mais calor cedido tem que ser igual a zero. Esse é o princípio geral da troca de calor, galera. Você pode fazer uma analogia com o ato de emprestar dinheiro, por exemplo. Vamos supor que eu tenho um amigo. E ele fala assim, pô, Rafael, tem 20 reais para emprestar? Eu falo assim, tem. Pego 20 e dou para ele. Qual foi a quantidade de dinheiro que ele ganhou? Mais 20 reais, não é isso? E qual foi a quantidade de dinheiro que eu ganhei? Menos 20 reais, não é isso? Saíram 20 reais do meu bolso e entraram 20 reais no bolso do meu amigo, não é isso? Então se eu pegar mais 20 com menos 20, quanto é que tem que dar essa soma? Mais 20 menos 20. Tem que dar zero, não é isso? É mais ou menos o que está acontecendo aqui, olha para cá. O calor que um recebe, o calor recebido, está escrito aqui receber, olha. Meu Deus do céu, dislexia, hein, galera? Dislexia, hein? Ó, recebido. Deixa quieto. O calor recebido, do com D, mais o calor cedido tem que ser igual a zero. Beleza? Para um sistema, olha aqui agora. Para um sistema com N cargas, o que a gente tem? A gente tem que o calor de uma, mais o calor da outra, mais o calor da terceira, até o calor da enésima, do enésimo corpo, da enésima substância, a soma de todos eles tem que dar quanto? Tem que dar zero. Tranquilo? Só isso, galera. Só isso. Vamos nessa. Vamos fazer o nosso primeiro exemplo aí. Um cilindro de ferro de massa 1000 gramas e calor específico 0,1 calorias por grau Celsius a 80 graus Celsius é mergulhado em 200 gramas de água, inicialmente a 10 graus Celsius. Admitindo que ocorra troca de calor entre a água e o ferro, determine a temperatura de equilíbrio térmico do sistema. EQ, não é isso? Primeiro de tudo, gente, separa as informações de cada substância. Vamos começar aqui pelo cilindro de ferro. Então vamos lá. O cilindro de ferro, ele tem massa de 1000 gramas. Beleza? O calor específico dele é de 0,1. Então o Czinho do ferro é igual a 0,1. Beleza? A temperatura inicial do ferro é de 80 graus Celsius. Então, θ inicial do ferro tem que ser igual a 80 graus Celsius. Beleza? Esse aqui vai ser o ferro. Tranquilo? Ele é mergulhado aonde? Na água. Beleza? Então vamos lá. Água.
Qual é a massa de água? Ele fala assim que é mergulhado em 200 gramas de água. Então a massa de água vai ser igual a 200 gramas. Ele fala pra gente que ela está inicialmente a quê? A 10 graus Celsius. Então a temperatura inicial da água vai ser igual a 10 graus Celsius. Eu tenho a água aqui e vou mergulhar o cilindro de ferro. Mergulhei o cilindro de ferro, quem está mais quente? É o ferro, que está a 80, não é isso? Ele vai dar calor para a água, que está a 10, até atingir o quê? O equilíbrio térmico. Então o equilíbrio térmico ocorre numa temperatura entre 10, que é a temperatura inicial da água, e 80, que é a temperatura inicial do ferro, beleza? A temperatura final tem que estar entre 10 e 80. Vem comigo aqui. Como é que a gente vai fazer isso aqui? Tem mudança de estado físico? Não. Só tem mudança de temperatura. Então o calor é o quê? Sensível, não é isso? Beleza, o calor é sensível. Então o calor recebido mais o calor cedido tem que ser igual a zero. Beleza? Quem é que recebeu o calor? Quem recebeu o calor foi a água, que estava a temperatura inicial menor, não é isso? Então vai ser o calor sensível da água mais o calor sensível, porque só teve mudança de temperatura também, de quem cedeu. Quem é que cedeu? O ferro, que estava a uma temperatura maior do ferro. Isso tem que ser igual a zero. Calor sensível, como é que eu calculo? Massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. Então vamos lá. Massa da água, 200. Então vai ser 200 vezes 1 vezes a variação de temperatura. Temperatura final, que é o que ele quer que a gente encontre, temperatura final, menos a temperatura inicial, que é 10 graus Celsius. Lembrando que ele quer que a gente encontre a temperatura de equilíbrio, que é a temperatura final. É essa temperatura aqui, beleza? Que é igual para os dois. Não é a temperatura de equilíbrio, não é quando os dois atingem a mesma temperatura, é igual para os dois. Então vai ser essa temperatura aqui. Mais o calor sensível do ferro. Qual é a massa do ferro? 1000. Vezes calor específico do ferro, 0,1. Vezes temperatura final do ferro, que é o que a gente quer achar, é isso? Menos a temperatura inicial do ferro, que é 80. Isso tem que ser igual a 0. Beleza? Vamos começar a atacar. 200 vezes 1, 200. Então aqui vai ficar 200, θ, temperatura final, menos 10. Mais 1000 vezes 0,1, é só tirar um zero aqui do 1000. Então vai ficar 100 vezes θ menos 80. Isso tudo igual a zero. Agora vamos fazer a distributiva aqui. 200 vezes θ, 200 θ. Menos 200 vezes 10, 2000. Mais, aqui repetiu, 100 vezes θ, 100 θ. 100 vezes menos 80, menos 8000. Igual a zero. Beleza? Vamos pegar tudo que tem letra, somar, tudo que tem número a gente soma também e joga o que tem letra para um lado e o que tem número para o outro. Então vamos lá, tudo que tem letra, 200 θ e 100 θ. 200 mais 100 dá quanto? 300, não é isso? 300 θ. Tudo que tem número agora, menos 2000, menos 8000, 10.000, menos 10.000. Igual a zero. Agora a gente pega tudo que tem número, joga para um lado, e tudo que tem letra, deixa do outro lado. O que tem letra eu vou deixar desse lado de cá mesmo. Então aqui vai ficar 300 θ. E o que tem número eu vou jogar para o outro lado. 10.000. Ele está aqui negativo, ele vem para cá o quê? Positivo. Beleza? Eu posso cortar esse zero e esse zero com dois zeros aqui do outro lado. Então eu vou ter que θ vai ser igual a 100 dividido por 3. Quanto é que dá 100 dividido por 3, gente? 100 dividido por 3 vai dar uma dízimazinha aí, né? Vai ser 10 para 3, eu boto o 3 aqui, dá 9, não é isso? Desce 1. Boto o 0 aqui, eu vou botar o 3 aqui, vai dar 9 de novo, 10 menos 9 dá 1 de novo, aí eu boto a vírgula, boto o 0 aqui, 3, boto 1 e por aí vai. Tranquilo? Então, a nossa temperatura final
vai ser aproximadamente, porque é uma dízima, né? Vai ser aproximadamente 33,3 graus Celsius. É coerente? É coerente, né? Tá acima de 10, que é a temperatura inicial da água? Tá. Então, a água recebeu calor, ela aumentou a temperatura. Saiu de 10 e foi para 33,3, aproximadamente. Beleza? Tá abaixo de 80? Tá. Não foi o ferro que estava mais quente? Não foi o ferro que cedeu calor? Então ele tem que perder a temperatura, não é isso? Então olha só, a temperatura dele começa a 80 e vai descendo até chegar a quanto? 33,3. Beleza? Então, estava aqui o cilindro de ferro a 80 graus Celsius e aqui a água a 10 graus Celsius. Foi mergulhado o cilindro de ferro na água, eles foram trocando calor até chegar todo mundo a quanto? A 33,3 graus Celsius aproximadamente. Beleza? Dá um pause e copie aí, por favor. Exemplo 2. Numa cavidade aberta, em um grande bloco de gelo a 0 graus Celsius, é colocado um pedaço de 100 gramas de cobre a temperatura de 200 graus Celsius. Calcule a massa de gelo que será fundida. Dados: calor específico do gelo é 0,5, calor específico do cobre 0,09. Calor específico latente do gelo vai ser de 80 calorias por grama. Gente, o que está acontecendo aqui então? Eu tenho um bloco de gelo e ele tem um buraco no meio, uma cavidade no meio. Eu venho com um pedaço de cobre e boto ali dentro, tranquilo? O gelo ele está inicialmente a 0 graus Celsius, beleza? Então o gelo está a 0 graus Celsius e o cobre ele está inicialmente a 200 graus Celsius. Ele quer saber a massa de gelo que vai se fundir até atingir o equilíbrio térmico, não é isso? Quem é que vai perder calor? O cobre, que está a 200 graus Celsius. Quem é que vai ganhar calor? O gelo, que está a 0, não é isso? Só que se esse calor que o gelo recebe vai provocar uma mudança de temperatura dele, não senhor, vai provocar uma mudança de estado físico de uma certa massa de gelo que está ali. Beleza? Então vamos nessa. Aquela massa de gelo que está em contato com o cobre. Vamos nessa. Vamos começar separando material por material. Beleza? Vamos lá. Qual a temperatura inicial do gelo? 0 graus Celsius. Inicial e final, né, gente? Porque ele só vai mudar de estado físico. Né? E a massa de gelo? Ele quer saber a massa que vai se fundir, não é isso? A massa de gelo que vai virar água. Então isso aqui é o que ele quer saber. Beleza? O calor específico do gelo vai ser 0,5 e o calor latente de fusão do gelo vai ser de 80 calorias por grama. Beleza? Aqui é calorias por grama vezes graus Celsius. Tranquilo? O que ele fala pra gente do cobre aqui? Que a temperatura inicial dele é de 200 graus Celsius. Então a temperatura inicial do cobre vai ser igual a 200 graus Celsius. Beleza? Qual vai ser a temperatura final do cobre? 0 graus Celsius, não é isso? O gelo está a 0 graus Celsius. O cobre vai lá e é colocado dentro do buraco no gelo, não é isso? Aqui qual vai ser a temperatura de equilíbrio? 0 graus Celsius, né? Então qual é a temperatura final do cobre? 0 graus Celsius. Beleza? Qual é a massa do cobre? Ele está falando aqui pra gente. Massa do cobre é igual a 100 gramas. Tranquilo? O Czinho do cobre vai ser igual a 0,09. Beleza? É isso aqui. É com isso aqui que a gente vai trabalhar. Então o calor recebido mais o calor cedido tem que ser igual a quanto? A 0. Qual é o calor recebido? Para o calor recebido, eu só vou botar o calor latente do gelo, não é isso? Porque quem recebe é quem tem a temperatura menor e quem tem a temperatura menor é o gelo. Então aqui é o calor latente do gelo. Mais. Para o calor cedido, vai ser o calor de quem? O calor sensível do cobre. Beleza? Isso tudo tem que ser igual a 0. Calor latente de fusão do gelo. Massa do gelo, que é o que a gente quer saber. A massa de gelo que foi o quê? Que foi fundida, não é isso? Vezes o calor específico latente do gelo, 80. Mais
Calor sensível, gente. Calor sensível do cobre, quanto é que é? Quanto é que vale? Massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Qual foi a massa? Qual é a massa de cobre? 100. Vezes. Calor específico do cobre? 0,09. Vezes. Qual foi a variação de temperatura? Temperatura final menos inicial. 0 menos 200. 0 menos 200 vai me dar menos 200, não é isso? Tudo isso igual a zero. Então vamos lá. Aqui vai dar M vezes 80, 80M. Mais 100 vezes 0,09. 2 vezes com a vírgula. 1, 2. Então vai dar 9. Vezes 0 menos 200. Menos 200. Isso aqui é igual a zero. Então aqui vai me dar 80M. Menos 9 vezes 200. 9 vezes 2, 18. Com 2 zeros. Igual a zero. Então 80M vai ser igual a 1800. Corto. M vai ser igual a 180 dividido por 8. Beleza? 180 dividido por 8 vai dar quanto? 2. Desce o 2, bota o 0. Não é isso? Aqui eu boto 2 de novo. Aqui vai descer o 4, vírgula. Boto o 0 aqui. 5. Então a massa vai ser igual a 22,5 gramas de gelo. Então a massa que se funde, essa é a massa do total de gelo? Não, é só a massa de gelo que vira água, beleza? 22,5 gramas. Então nessa transformação, o bloco a barra de cobre, ela transforma em água só o que? 22,5 gramas de gelo, beleza? Tranquilo, gente? Copia e vamos para a próxima. É isso aí, galera. Para finalizar, se cuida aí, gente, nessa época de isolamento social. Não vamos deixar esse coronavírus se proliferar, né? O Covid-19 se proliferar. Então, toma muito cuidado aí e se cuida, gente. Tamo junto.